Obrigado. Beleza, obrigado. Gente, que alegria, né? Queria, nesse dia tão especial, compartilhar uma palavra contigo. Mas antes de eu compartilhar, eu queria te mostrar um vídeo. Em 2019, nós nos unimos em um propósito e aquecemos algumas famílias lá na Mongólia, lá perto da China. Estivemos aqui com o missionário Leandro, que estava na Tailândia. Me encontrei com ele agora, algumas semanas atrás. Ele está sendo direcionado agora para a China. Vai desbravar lá o oeste chinês. Vai ser uma aventura e tanto, né? Já nasceu o seu segundo filho agora no meio da pandemia. E nós estamos retomando a nossa ajuda também lá para esse pessoal da Mongólia. Com R$250 você consegue aquecer uma família no inverno extremamente rigoroso, que às vezes chega a bater 20 graus abaixo de zero. Com R$250 você consegue aquecer uma família por 3 meses. É estranho, né? Porque nós estamos hoje num dia de calor, no ar-condicionado, no meio do sol, mas existem muitas pessoas que não tem nem o que comer, não tem nem como se aquecer. Então eu queria te mostrar esse vídeo. Ainda não foi nos mandado o novo, evidentemente, por causa da pandemia que tivemos no ano passado, mas nós nos engajamos nessa iniciativa também. Desde esse ano eu tenho falado para você que nós precisamos crescer em 5 áreas: crescermos no amor à palavra, crescermos no discipulado como cultura, crescermos na nossa expressão de adoração. Semana que vem nós vamos aprender muito mais sobre isso com a vinda do Lamar para cá. E crescermos no evangelismo não apenas local, mas global também. Então assista esse vídeo aí, por favor. Faltando som. Эзэн таньда маш их баярлаж байна. Бурхан та бүхнийг Aqueça uma Família Mongol é um projeto que visa assistir famílias carentes aqui na Mongólia, onde a temperatura chega a menos 40 graus Celsius. Famílias que não têm como aquecer suas casas, o que comer e também não conhecem o amor de Jesus. Nós temos como alvo falar do amor de Deus e aquecer seus corações com a palavra de Deus. Esse ano de 2019, nós estamos com o alvo de alcançar 200 famílias, onde nós vamos entregar 1 tonelada de carvão, comida e Bíblia. Obrigado a todos por estarem conosco aqui nesse projeto, que doaram e têm orado por nós. Vamos juntos aquecer a Mongólia. Amém. Undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa. Намайг оюун жаргал гэдэг. Тэгээд би өмнөний өргөө чуулганд үйлчилдэг хүн байна. Тэгээд энэ чуулганда нөхөртөөгөө 2 хүүхэдтэйгээ хамтдаа амьдраад ингээ үйлчилдэг. Тэгээд миний амьдарч байгаа газар бол Шаратны гэр орооллын ерөнхийдөө хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүстэй ингээд хамт байдаг гэж нэг талаараа хэлж болно. Тэгээд манай чуулган бол маш том биш, жижигхэн чуулган боловч маш олон хүүхэд залуучууд
бас хөгшин настай бүх насны хүмүүс ингээ хамрагддаг байгаа. Энэ чуулгандаа би бол үйлчлээд бол 9 жил болж байгаа. Манай чуулганы бас нэг хараа нь юу вэ гэхээр инэрлийн үйлчлэгээд маш хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүс туслахыг хүсдэг боловч ямар ч боломжгүй. Гэхдээ энэ жилийн маань миний залбирал яг 10 сард он гараад хийх төлөвлөгөө бичихтэй ядахтаа 4 шудаан нүрс нэг альд өгөх юмсан ингээд бичсэн боловч тэр залбирал маань биелсэн. Яг 12 сарын дундуур над руу нэг хүн залгаад танаа тусаж болно гэсэн бүр 60 айлд ингээд тусалж байгаа юм шиг талархаж байна. Айлд ингээд 4 шудаа нүрс өгөх юмсан гэсэн энэ залбирал маань харин 60 айл болоод өнөөдөр ингээд биелэгдэж байгаад маш их талархаж байна. Тэгэд үнэхээр боломжгүй зүйл байдгүй гэж Библиэлд байдаг. Яг тэр үнэхээр өнөөдөр бас биелэлээ олж байгаад их талархаж байна. The greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Queridos, esse é um projeto do Missão Sem Fronteiras, é um projeto sério, como eu falei para vocês, o missionário Leandro esteve aqui, nós conhecemos pessoalmente. Eu sonho com o dia onde nós, como igreja AV Porto Belo, nós consigamos semear a palavra diretamente, pessoas daqui que saiam para levar diretamente a palavra de Deus a lugares como esse. Enquanto esse dia não chega, nós apoiamos iniciativas sérias. Então, por que eu estou te passando esse vídeo hoje? Não vamos levantar nenhum tipo de oferta nesse sentido. Nós exercemos um princípio aqui dentro deste lugar. Nós queremos viver de acordo com esse princípio. E quando nós semeamos algo no reino de Deus, não pode ser algo de última hora. Não pode ser algo movido simplesmente pela emoção ou por atender uma necessidade específica que eu acabei de ver. Tem que ser algo que brote do nosso coração. Tem que ser algo que tem que ser pesado diante de Deus. Então, nas próximas 3 semanas, eu estou te mostrando agora, porque daqui a 3 semanas, na segunda semana de dezembro, é que nós vamos enviar para o projeto quantas famílias nós vamos conseguir aquecer esse ano lá na Mongólia. Então, coloque diante de Deus no teu coração, coloque a tua vida financeira, quais são as coisas que você tem usufruído e quais são as coisas que Deus coloca sobre a tua vida para serem semeadas. E se assim você sentir no seu coração, nas próximas semanas nós vamos sim estar direcionando uma oferta exclusivamente lá para esse pessoal. Na última vez nós ajudamos 15 famílias. Eu creio que nessa vez nós possamos no mínimo dobrar esse número de famílias até a segunda semana de dezembro. Amém? Nós temos passado por uma reforma bastante grande. Hoje eu acredito que é o último domingo que as crianças vão estar sem ar-condicionado lá em cima. Já conseguimos comprar todos os ar-condicionados necessários. Semana que vem vai estar todo mundo climatizado, todo mundo aproveitando. Nós temos investido aqui, claro, evidentemente, dentro da nossa comunidade. Estamos agora com um projeto de expansão aqui para o ano que vem. Mas nós não olhamos simplesmente para nós. Existe uma comunidade de cristãos espalhados pelo mundo. E na medida que nós podemos, nós também alcançamos e semeamos. Você entende esse princípio? Amém, meu amado? Glória a Deus. Então abre por favor a tua Bíblia comigo. Lá no comecinho dela, lá no livro de Números. É o 4º livro da Bíblia. Você começa lá Gênesis, Êxodo, Levítico. Daí já vem Números. Como pastor você tem que meio que para fazer uma abordagem bem equilibrada, né? Você tem que trazer um pouco do Novo Testamento, um pouco do Velho Testamento. Estamos chegando no final do ano e eu queria trabalhar hoje esse texto contigo de Números capítulo 20,
dentro desse tema, a atitude vencedora. Abre lá, Números capítulo 20, deixa aberto lá, que na verdade eu vou ler um outro texto antes para contextualizar, para quando a gente chegar nessa história, que é uma história, você consiga entender um pouquinho melhor. Em cada momento da vida nós precisamos ter uma postura diante das coisas. Existem situações difíceis em que você diz assim: ai céus, vida, né? Quem é dos mais antigos já assistiu aquele desenho lá, e agora como é que vai ser, como é que vai acontecer? Ou você age assim, ou você se levanta e enxerga uma possibilidade diferente naquilo que você está vivendo. São duas situações que nós vivemos. Agora, uma coisa é fato, todos nós gostamos de um final feliz, não gostamos? Quando você assiste um jogo, por exemplo, ainda que seja o jogo do Brasil, ainda que você não goste muito do Brasil do jeito que ele está ultimamente, mas quando você assiste um jogo do Brasil, o que você espera? Que ele ganhe. Evidentemente, todos nós esperamos que ele ganhe. Vai vir aí a Copa no ano que vem, a gente espera, por pior que esteja o time, você espera que ganhe, senão a gente fica bravo. Mas se acontece de ele ganhar uma vez, o que a gente espera na próxima? Ganha de novo, tem que ganhar, e a gente não se contenta simplesmente com a vitória que está diante de nós. Nós queremos a próxima, mas a grande pergunta, querido, é: e se o final não é como nós esperamos? E se o final feliz que a gente esperava acontecer não é aquele que a gente esperava? Meu time ano passado quase ganhou o campeonato, a gente ficou naquela expectativa e foi, né, Rona? Não deu para nós ano passado, mas você fica naquela frustração, e em alguns momentos você, não, agora vai, agora não foi. É aquele velho jargão lá daquele narrador, né, quando o Rubinho ia ganhar, hoje sim, enfim. Quantas vezes acontece isso conosco, querido, na vida? Em que, não, agora vai, agora deu tudo certo, agora as coisas encaixaram, não, agora eu vou conseguir. De repente, por alguma razão, alguma situação, nós não nos deparamos com aquilo que a gente estava procurando. Antes de eu ler Números 20, deixa eu contextualizar você com Hebreus. É um dos capítulos mais famosos, é o capítulo da fé, capítulo 11, você não precisa abrir, eu vou pôr na tela para você ler. Diz assim, capítulo 11, verso 35 em diante, é sobre essa realidade que eu quero falar contigo. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Morreu gente, ressuscitou, olha que glória. Alguns foram torturados, recusaram a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha que palavra forte. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Poxa vida, que discurso! Começa bem, ressurreição de mortos, de repente vem uma lista de coisas que aparentemente não deu certo. Aparentemente você olha assim, que fracasso. E ao eu falar para você hoje sobre a atitude vencedora, eu podia escolher um texto como esse, e eu podia dizer assim para você: olha, eu quero falar para você hoje, escolher um texto motivador, né? Vencedores não desistem, vencedores eles enfrentam os seus medos, vencedores eles se preparam para a batalha, enfim, tudo isso que também é válido, mas eu creio que nós já estamos saturados disso na internet, né? Nós já estamos saturados de coisas que falam a respeito de nós mesmos, de como a gente é bom, ou de como Deus nos ama, e isso tudo é verdade, querido, mas qual é a ênfase que eu e você precisamos ter, para de fato ter uma atitude vencedora? Talvez eu quero quebrar um paradigma contigo aqui nessa manhã, a respeito do que é ser um vencedor, ou a respeito de quais são as circunstâncias que você está vivendo hoje, que talvez aos teus olhos você olhe assim, eu acho que eu estou num caminho de derrota, ou às vezes eu estou numa ilusão de estar vencendo alguma coisa, ou não. Eu quero te mostrar algo a respeito de obediência, eu quero te mostrar algo a respeito de paciência, e a respeito do que significa honrar a Deus. Você está comigo? Amém? Então olha ali comigo agora assim o texto de Números 20, depois dessa introdução. Agora você está mais contextualizado, vamos ver a história de Moisés.
Verso 1 em diante vai dizer para nós assim, ó, no primeiro mês, a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Guarde isso, essa é a irmã de Moisés. Morreu, foi sepultada. Continua a história. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Segura um pouquinho aqui, nós já vamos continuar no texto. Querido, você entende agora onde a gente está começando? Moisés já passou um tempão com a turma no deserto, já abriu o mar vermelho, já aconteceu um monte de coisa, Deus já fez muita coisa, Deus colocou comida para eles onde não tinha, abriu água onde não tinha também, e agora em um determinado momento em que eles estão vagando, ele perde a irmã. Por alguma razão, ela já estava mais velha, enfim, alguma razão a irmã dele morreu. Então você imagina como é que está o coração dele. Já há vários anos conduzindo esse povo, e agora eu tenho uma perda, e diante dessa perda, o que acontece no outro dia? As pessoas acordam e vão diante da tua casa, ou vão diante de você, e começam a reclamar de coisas que você já sabe. Você já está no deserto, você sabe que não tem água em determinado momento, em algum momento vai ter, outro momento não vai ter. Quando não teve, Deus abriu as portas, Deus mandou carne e tudo mais, mas naquele dia não tem. E agora você está passando por uma situação individual, uma situação muito particular, e ainda chega gente no outro dia, no teu trabalho, em alguma situação, e começa a te pressionar, porque não tem isso, porque falta aquilo, ou isso, ou aquele outro. Às vezes essa outra gente pode ser a tua mulher, às vezes essa outra gente pode ser o teu marido, pode ser os teus filhos, enfim, qualquer pessoa, pode ser um irmão da igreja. Quantas vezes você não se encontrou num pequeno grupo no meio da semana em que você vinha de uma semana difícil e você fez um sacrifício enorme para poder estar naquele lugar, buscando conforto, talvez buscando alívio, ouvindo até mesmo a igreja a esse lugar. E de repente, quando você chega aqui, ou quando você chega lá, ou quando você volta de um dia difícil de trabalho para casa, quando as coisas não deram certo, e você espera um conforto, um alívio, está lá, de repente o teu cônjuge, o teu filho, ou algum parente que ao invés de te trazer uma palavra de consolo, ele ainda te pressiona. Onde é que estão os figos? Onde é que está a água? Onde é que estão as coisas? Você já passou por isso? Quantas vezes? Quantas vezes eu e você passamos, querido, por situações muito difíceis, talvez a perda de uma pessoa, como foi o caso de Moisés aqui. E aí vem ainda um turbilhão de pessoas, o que nós quero chamar aqui de a multidão queixosa. Eu gostaria que você trouxesse essa analogia para você. Quem é a multidão queixosa? Quais são as palavras que você ouve hoje? E é o que acontece agora com Moisés e Arão. Continua lendo ali comigo, por favor. Moisés e Arão, verso 6. Saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Sabe qual é a solução, querida? A primeira solução, quando esse tipo de situação acontece sobre você, é sair do meio daquela multidão queixosa. Existem certos ambientes que começam a nos influenciar. Você já passou por isso muitas vezes durante esse período do Covid, não passou? Ambientes assim, não é uma mentalidade negativista, mas sempre que você vai conversar com alguma coisa com aquela pessoa, é sempre o lado ruim da coisa. Não vai dar certo. Não, isso aqui não sei se vai acontecer. Não, olha, agora você está vendo o que está acontecendo naquele lugar lá? Não vai acontecer comigo, certeza. Olha, isso e aquilo, e você liga a televisão, é só porcaria. Aí você vai conversar com alguém, ao invés de ter uma palavra de encorajamento ou uma motivação, não, é só o lado ruim das coisas, é se cercar da multidão queixosa. Eu não estou falando para você abandonar essas pessoas precisam ouvir as palavras de vida que estão dentro da tua boca, querido. Não é para arriscar elas da tua lista, não é aquela filosofia, não, vou tirar aquelas pessoas que são negativas. Esse não é o evangelho, tá? Mas quando você não consegue mais influenciar esse meio, a ponto de você começar a se corroer por dentro, aí você tem que sair de perto da multidão queixosa, mas não é riscar elas da tua lista, é sair de perto delas para ir para onde? Para os pés do Senhor. Sabe, não é simplesmente tirar as pessoas da minha vida, não. Eu não vou mais conviver com a Márcia, porque a Márcia tem um pensamento negativo, ou porque a Márcia não acredita no meu valor, no meu potencial, e eu risco ela da minha lista. Ela precisa daquilo que eu tenho, se é assim que eu enxergo. Se é assim que eu enxergo a vida de uma outra maneira, ela precisa daquilo que eu tenho. Agora, eu saio às vezes da presença dela, se eu não consigo influenciá-la, para ir para onde, meu amado? Para ir para os pés do Senhor.
Eu tenho que sair da presença daquele ambiente negativo, não para ir buscar um ambiente onde me acolhem e me afagam a alma e me dizem quanto eu sou bom, ou quanto eu tenho potencial e sou valoroso. Se eu estou passando por uma situação difícil e as pessoas estão me pressionando, eu tenho que sair daquele lugar para os pés do Senhor. Esse é o único lugar onde eu vou ter direção, porque senão você pode ir para um lugar onde você tem ilusão. E o que você precisa é de direção, não de ilusão. Qual é a ilusão? Muitas vezes você sai daquele ambiente negativo, aquele ambiente onde as pessoas falam mal ou te pressionam, você acha que não é produtivo e vai para um ambiente onde ninguém te contraria. E acha que está tudo bem, é isso aí mesmo. Às vezes esse é um ambiente de ilusão, não de direção. Porque eventualmente você vai precisar ser contrariado, sim, mas você vai conseguir distinguir quais são as palavras que você precisa, que mexe com o teu brio e te move de lugar, e quais são aquelas que realmente te destrói, te leva para um poço de perdição. Quando o mundo se levanta contra você, o único lugar onde nós encontramos socorro, meu amado, é aos pés do Senhor. Sabe, guarde isso. Quando o mundo se levanta contra você, o único lugar onde você encontra socorro e direção é aos pés do Senhor, não há outro. Amém? Continua o texto comigo ali, por favor. Verso 7 em diante. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, olha a direção de Deus, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, guarde isso, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: tenta imaginar agora qual é o tom de voz. Escutem, rebeldes. Será que nós temos que tirar a água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Mas algo acontece aqui agora. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Tem várias lições aqui. Eu quero pegar apenas 3 contigo. Porque é estranho, é como aquela história da introdução que eu falei para você. Estava chegando, estava indo, já faz vários anos que nós estamos no deserto e agora nós vamos conseguir. E de repente, quem não entende o texto ou quem não consegue perceber o contexto, pensa assim: nossa, que Deus carrasco é esse? Faz o cara, chama o cara, usa o cara, e só porque ele perdeu a cabeça um dia, aí não deixa ele entrar na terra prometida. Poxa, é quase como se ele tivesse com a mão na taça lá e Deus fala assim: não, eu só te enganei, não vou deixar você pegar não. É como se você olhasse e enxergasse assim: olha como Deus tem prazer, e Ele vai te dar, mas Ele não te dá. Ele fala assim, entra aqui, mas não olhe para nada. Olhe para isso aqui, mas não toque em nada. Toque nesse fruto, mas não morda. Ou morda, mas não engula. Enfim, é como se Deus estivesse brincando. Querido, Deus te ama, Deus tem um plano extraordinário para você. A palavra fala, um dos versículos mais conhecidos, que Deus nos amou de tal maneira, dessa forma que Deus amou. Ele entregou as coisas que Ele tinha de mais precioso por nós. Não há dúvida em relação a isso. Sabe, quando você precisa interpretar a palavra pela própria palavra, você vai buscar outros textos que afirmam a mesma coisa para você chegar a alguma conclusão. Então essa primeira conclusão de eu achar que não, Deus está brincando com o homem, é uma conclusão de quem desconhece completamente a Bíblia. Quando você entende ao longo de toda a palavra que Deus te ama, que Deus tem um plano para você, o mínimo que você vai procurar pensar quando você lê um texto como esse existem outras verdades aqui que eu não estou enxergando. Porque se essa é a mais clara diante de alguém que olha só interpretando um texto, não é aquilo que o Espírito Santo quer revelar. E se nós estamos falando de uma atitude vencedora, nós vamos entender qual é o contexto de todas as coisas. Moisés errou aqui em 3 coisas. E não foi por causa dessas 3 coisas que ele não entrou na terra prometida apenas, querido. É preciso que você entenda isso. A primeira coisa que ele fez, eu tentei enfatizar quando eu estava lendo o texto para você. O que é que ele fez? Desobedeceu. Deus falou para ele falar com a rocha. O que é que ele fez?
Eu imagino, pelo tom do primeiro discurso, seus rebeldes, que ele não simplesmente chegou e fez assim 2 vezes. Eu imagino que ele deve ter pego, sabe, quando você precisa cortar um machado assim meio de longe, já está meio sem força, ele deve ter pego lá de trás, assim, ó, seus rebeldes, será que eu vou ter que tirar a água da rocha? E com a força que ele bateu, talvez um israelita podia pensar, mas também com essa força aí, tinha que ter aberto um poço artesiano aqui no meio desse lugar. E Moisés deve ter batido com muita raiva naquilo, porque Deus vai falar depois que ele não honrou a santidade de Deus, que ele era um porta-voz, ele era um representante de Deus. O fato é que ele desobedece, ele não fez. Deus não mandou xingar ninguém, Deus não mandou chamar a atenção das pessoas daquela forma. E claro, o que está acontecendo com Moisés? Nós entendemos que ele perdeu a irmã há pouco, ele está com aquele sentimento borbulhando dentro dele, essa multidão queixosa o dia inteiro, toda a vida, olha o que eu fiz, olha a vida que eu entreguei para esse povo, e agora eles estão aí, e ele vai chorar diante de Deus, e Deus dá uma direção. Querido, cuidado com essas coisas. Qual é a atitude vencedora? A atitude vencedora, é claro que nós perseveramos no caminho, que nós vivemos num mundo que teremos aflições, e eventualmente a multidão queixosa chega diante de nós, e nós vamos para o Senhor, e nós recebemos a direção. Mas, e tudo isso é bom, é como se você viesse à igreja todas as semanas, participasse de um pequeno grupo, orasse pelas pessoas, isso tudo é a primeira parte. Mas a atitude vencedora é aquela que vai discernir o que fazer quando as coisas estiverem dando errado. Você só vai perceber se um líder é líder de fato quando uma crise se instalar. Você só vai perceber se a tua fé é genuína quando você estiver passando uma provação genuína. Do contrário, são só palavras. Você pode confessar Jesus, você pode declarar coisas, ai Deus, isso e aquilo, não, eu declaro isso sobre a minha vida, mas quando chega a hora que você precisa ajudar as pessoas com um risco de vida, quando chega a hora em que você precisa tomar uma atitude, mesmo estando cansado, às vezes doente, quando você precisa sair da tua posição de conforto e fazer algo que não é comum, é aqui onde os homens são divididos dos meninos ou as crianças dos adultos. É aqui onde se exige uma postura, uma posição. Quando é que um homem é homem de fato? Quando ele assume responsabilidades. Homem que é homem de fato assume responsabilidades. Um adulto espiritual da mesma forma, querido, quando nós nos posicionamos, e quando é que o que implica responsabilidades? Fazer coisas que geralmente você não gostaria ou preferiria estar fazendo outra coisa, mas por que você faz? Porque é a tua responsabilidade. Cuidar, fazer, lavar, correr atrás. Vencedores obedecem. Você pode repetir isso comigo? Vencedores obedecem. A segunda coisa que Moisés errou aqui foi não ter paciência. Sua irmã faleceu recentemente e ele deixou a carne falar mais alto. Aqui tem uma lição muito grande para nós. Você consegue entender o contexto do coração de Moisés borbulhando? Ele está nervoso, ele está meio inseguro com algumas coisas, agora ele tem uma direção de Deus, ele já sabe o que fazer. Mas ele toma uma atitude impaciente, porque talvez a sua carne falou mais alto. O que isso nos traz, querido? Nunca tome uma decisão importante. Nunca tome uma decisão importante quando você estiver emocionalmente fragilizado. Guarde isso com você. Quando alguma coisa recente acontece, que o teu chão sai, não é o momento de você tomar a decisão mais importante da tua vida. Não é o momento de você tomar uma decisão de separação, uma decisão de mudança de emprego, uma decisão de mudança de cidade. Não é o momento. Sabe, às vezes não é o momento nem de você compartilhar o que está no teu coração com todo mundo. Com algumas pessoas seletas sim, mas com todo mundo não. Por quê? Porque muitas vezes nós compartilhamos uma situação antes de nós processarmos no nosso coração. Quantas vezes você já não falou um monte de coisa de uma situação que você viveu para alguém e depois você mudou de ideia, mas é aquilo que ficou. O maior exemplo disso é aquele famoso jargão: em briga de marido e mulher. Por quê, meu amado? Porque se você entrar na situação, você vai tomar um lado. Olha, mas a ver se pode, mas ela não te merece, ou ele não, olha, o que é isso e tal, e a pessoa te dá razão na hora, mas depois ela se reconcilia.
E sabe o que vai acontecer quando ela se reconciliar? Ela vai falar lá para o cônjuge, sabe, o fulano falou de você, fulano falou que era para eu me separar de você, me falou que você não vale nada, ele concordou comigo, viu? Esse é um exemplo mais claro. Por quê? Porque naquele momento, aquela pessoa, ela está vivendo uma emoção frenética e ela não processou o que está acontecendo. Depois que ela processar, não foi tão relevante assim, mas ela já compartilhou. Então, meu querido, não tome uma decisão, ou não compartilhe com qualquer pessoa uma situação difícil que você estiver passando, quando você estiver emocionalmente fragilizado, porque talvez você incorra no erro da paciência. Não pressione Deus, nós não podemos fazer isso, claro, né? Mas não pressione Deus simplesmente porque as coisas estão dando errado agora, ou, em outras palavras, não desista do caminho da fé, por causa de uma situação difícil que você está vivendo, ou alguma coisa que você não entende por que está acontecendo. Por que esse membro da minha família ainda não se voltou para Jesus? Por que isso ainda acontece na nossa família depois de tantos anos? Por que o meu filho ainda, por que o meu marido ainda não, ou a minha esposa? Enfim, querido, não tome decisões precipitadas enquanto você estiver emocionalmente fragilizado, porque qual é a atitude vencedora? É a atitude que exerce essa parte do fruto do Espírito. Paciência faz parte do fruto do Espírito. Às vezes nós nos enganamos. Eu também muito tempo falava assim, a paciência é um dos frutos do Espírito. Não, a Bíblia fala que o fruto do Espírito e aí ele dá uma série de coisas. Então eu preciso juntar tudo isso para dizer que eu tenho o fruto do Espírito, não apenas ser paciente. Quantos aqui precisam de mais paciência? Eu estou dentro dessas aí, viu? O que Deus vai fazer conosco? Nos dá situações em que nós vamos precisar exercer paciência. Eu vou te dizer que tem vontade, sabe que a minha mão assim, ela, às vezes, né, ela aperta assim quando você está falando com alguém, mas você queria estar apertando era o pescocinho daquela pessoa, né? Isso acontece com todo mundo, querido. Evidentemente que eu não vou fazer tudo aquilo que passa na nossa mente. Tem aqueles flash, sei lá o que chama nos filmes, né? Que a pessoa vai para outro mundo, tem uma cena que só ela vê. Acontece muito. Mas a atitude vencedora que Deus quer que nós tenhamos, exercer a paciência que vem do Senhor, não é aquela tolerância ingênua. E a terceira coisa, está ali no verso 12, olha de novo lá comigo. O Senhor disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, olha essa frase aqui, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Você me representa. A tua palavra não é simplesmente a palavra de alguém que perdeu a cabeça, não é simplesmente a palavra de alguém que está vivendo um dia mal. A tua palavra me representa, a tua vida me representa. Então, querido, quando você faz alguma coisa que realmente desagrada o Senhor, e você sabe, não sou eu que te digo, o Espírito Santo te diz na hora que você está errado, a primeira coisa que você tem que pensar e pedir perdão é: Senhor, me perdoe se eu te desrepresentei, ou se te representei de uma maneira ruim. Meu amado, eu vou te confessar um negócio. Eu vivi durante 20 anos em Curitiba, e lá o trânsito ele é bem diferente daqui. O pessoal, às vezes até meio mal educado em algumas coisas, mas eles são ligeiros, eles vão para lá e para cá. Mas se você circula por aqui, você sabe que é um negócio diferente que acontece aqui pela região, né? Parece que tem carro que, não importa quanto custe, ele não tem sinal de para a direita, para a esquerda. O pessoal, ele não entende que se você está nessa rua aqui, e aqui está a avenida principal, e você quer entrar aqui, teoricamente você tem que dar a volta lá atrás, pegar essa pista para entrar aqui, não se atravessar assim. Eu nem estou falando na temporada que a gente releva mais, estou falando no dia a dia, sabe? E aí você vai se deparar com várias situações como essa. Eu vou te confessar que quando eu saio assim nos horários de pico, eu só não buzino, eu só não desço do carro, eu só não perco a minha cabeça, porque em muitos momentos eu penso assim: Senhor, eu estou te representando aqui. Vai que tem meu irmãozinho aqui, vai que eu faço um negócio, esse cara está lá na igreja no outro final de semana. Por quê? Porque a carne de todos nós, meu amado, grita. A minha grita um monte, tanto quanto a tua, se não mais às vezes. Sabe, eu tenho vontade de tudo isso, eu queria trocar a buzina do meu carro, botar uma casa de caminhão, às vezes assim, botar um rádio lá fora, sabe, ligar uma sirene, talvez por isso que eu estou sem cabelo, não sei. Mas o fato é que muitas vezes eu me controlo, a maior parte delas, às vezes eu erro, né? Mas a maior parte delas
é porque eu penso nisso aqui, Senhor, eu estou te representando. Não é que eu estou representando a igreja, não quero que as pessoas pensem mal da igreja, não, eu estou te representando. E às vezes, claro, vai ter um irmãozinho que outro que precisa de uma buzinadinha para ele, opa, tá no celular, segue a vida, meu amigo. Às vezes vai acontecer, mas você não vai fazer isso simplesmente como alguém que perdeu a cabeça do nada, que se descabelou do nada, que não tem um autocontrole, que não tem domínio próprio, que também faz parte do fruto do Espírito. Nós olhamos em qualquer situação, transfira essa situação do trânsito para qualquer outra que você tem o paviozinho meio curto. Você representa o Senhor, meu amado. Muitos de nós aqui, nós vamos nos esbarrar, isso é uma família. Nós vamos fazer coisas que vão desagradar um ao outro, mas nós não vamos simplesmente reagir às coisas que estão acontecendo ao nosso redor por causa da nossa emoção. Nós vamos agir como aqueles que representam o Senhor. Talvez muitos de vocês vão se desentender em algum momento da caminhada e vocês mesmos vão ser usados para ser instrumento de cura uns pelos outros. E você mesmo vai ser um representante de Deus na vida daquela pessoa para ministrar o coração dela. Seja exortando, às vezes chamando a atenção, dando aquela puxadinha de orelha se necessário, mas também acolhendo ou usando aquele famoso provérbio, né? A palavra mansa desvia o furor. Minha esposa, ela se tornou uma especialista nisso, glória a Deus. Ela era especialista na palavra dura suscita ira. Bastante. Nossa, era difícil, gente. Vamos pular essa parte, né, amor? Já passou, glória a Deus. Mas a palavra mansa desvia o furor. Sabe, às vezes você dá aquele coicezinho naquela pessoa que caminha contigo, não seja no teu trabalho. De vez em quando, volte meio eu e você, né? Nós somos meio pocotózinhos assim, em algumas situações. E aí quando você tem alguém maduro do teu lado, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua igreja, que vem com a palavra mansa para desviar o furor, você tem que entender na hora, ei, eu quero ser esse, que representa o Senhor desse jeito. Você está entendendo? Amém? Então diga assim comigo, vencedores honram a Deus. Seja proativo, não seja simplesmente reativo. Seja aquele que enxerga uma necessidade, não simplesmente aquele que reage a alguma situação, querido. Tem experiências similares na vida que nós passamos pelo quase, não tem? Às vezes uma pessoa que estava casando, estava noivo, estava quase, chegou lá na hora, deu alguma coisa, deu errado, não deu certo para fazer como a gente queria. Lá no trabalho você batalhou tanto e estava lá, todo mundo te reconheceu, mas chegou na hora, outra pessoa foi escolhida para tomar o teu lugar. Ou você queria fazer aquela viagem, estava quase certo para você ganhar aquela promoção, para você ir morar fora do país de repente, e de repente chegou lá na hora, travou o visto, ou alguma coisa aconteceu, ou fecharam as fronteiras e, ai meu Deus, não, e agora, como é que vai ser? Muitas situações da vida vão acontecer assim. Deixa eu te relembrar, o mesmo capítulo que eu li lá no início dessa palavra, de Hebreus no capítulo 11, que é o chamado capítulo da fé. O verso 8 vai dizer assim, pela fé, olha quantas vezes vai aparecer pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, nosso primeiro ponto aqui, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora nem soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Seguindo lá adiante, pela fé, Abraão e também a própria Sara, que era a esposa dele, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Por quê? Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como as areias da terra. E aí vem uma das declarações mais lindas que eu acho na Bíblia, verso 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram. Abraão não viu de fato, ele viu a terra prometida, ele passou por lá, mas ele não viu, olha aqui toma aqui a escritura. Jacó, Isaac, esse pessoal não viu, pisou. Os filhos, depois que originaram as 12 tribos, não viram, no caso assim, a escritura pronta. Todos eles passaram, circularam enquanto estavam no deserto, mas não viram a escritura pronta. Mas nem por isso a promessa de Deus deixou de se cumprir. Deus prometeu que iria dar a quem? Aos descendentes. Mas o problema é que às vezes nós queremos ver, e nós queremos assumir, nós queremos que a escritura esteja diante de nós e seja para o nosso tempo. Para nós terminarmos, tem 2 lições importantes dentro de tudo isso. Eu quero ir lá para o fim da história de Números 20. Aconteceu esse negócio, Moisés, tu não vai entrar agora na terra prometida. Logo depois, Arão, o outro irmão mais velho, vem a falecer.
E essa história, o final dessa história só é contada no livro seguinte, que é o livro de Deuteronômio. Então, se você puder jogar algumas páginas para frente, lá no capítulo 34, que é o último capítulo de Deuteronômio. Aqui vai relatar o fim dessa história, que começou ali em Números capítulo 20. Onde é que nós terminamos isso? Deuteronômio capítulo 34. Preste bem atenção, querido, qual é o ponto que eu quero trazer para você? Nós podemos não ir tão longe quanto a gente espera. Eu queria chegar em tal lugar, eu queria que isso acontecesse, queria que eu fosse aquele cara que pisasse na terra prometida e visse, tá? Mas você só precisa ir até onde Deus te chama. Olhe lá o verso 1. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e Adã, toda a região de Naftali. Naftali depois vai ser Cafarnaum, onde Jesus caminhou. O território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que eu te prometi, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até o dia de hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. E olha essa declaração do verso 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe tinha escurecido os olhos, nem se abateu o vigor. Meu querido, se você olha a história e você não olha o contexto, e você olha simplesmente com um olho de incredulidade, você vai pensar assim: nossa, que Deus sacaneou Moisés, pegou até mostrou para ele assim: olha, mas você não vai entrar. Duas lições importantes que eu quero que você leve para casa hoje. Você pode não ir tão longe quanto você espera, mas você só precisa ir até onde o Senhor te leva. Guarda isso, meu amado. Às vezes você traça um plano, às vezes você pensa que é aquilo e você determina para você as coisas. E você olha e assume promessas que Deus não falou que era você que ia pisar, que ia fazer. Você não precisa disso. Você precisa ir até onde Deus quer que você vá. Claro que provavelmente havia um desejo muito profundo no coração de Moisés de receber a Escritura, mas não era isso que Deus tinha colocado para ele. Você lembra como eu comecei essa palavra lá em Hebreus? Depois, você que está me ouvindo aí pela internet, volte, ou você que vai para casa, volte lá no início para você ver a conexão que eu estou fazendo lá com o primeiro versículo. Você vê, você enxerga, mas Deus reserva-se o direito de te dar mais do que você pede, mais do que você pensa, e te dá aquilo que você realmente precisa. O que Deus fez? Deus fez com que Moisés, aos 120 anos de idade, ainda tivesse força e vigor para subir uma montanha. Deus fez com que os seus olhos ainda conseguissem contemplar, para que ele olhasse assim: viu o que você não vai ter? É claro que não, meu amado. Mas para contemplar: ei, eu te trouxe aqui, e você cumpriu o meu chamado. Apesar de você ter dado umas vaciladas ali atrás, logo mais, Números 20, mas você veio até onde eu te trouxe. É aqui o teu lugar. Moisés, não te preocupa. Ei, Moisés, deixa eu te poupar, Moisés. Para você entrar nessa terra prometida aí, quem assistiu a novela lá do Gênesis sabe que vai demorar um monte, tem muita luta, tem muita briga. Moisés, você já está reclamando da multidão queixosa aqui. Vem para cá. Vem para cá que eu já vou te recolher. Tem algo melhor. Senhor, mas eu queria pisar os meus pés aqui nessa terra prometida. Moisés, fica tranquilo. Quando meu filho vier, eu vou levar ele um dia lá no monte Getsemane. Eu vou levar ele lá no Monte das Oliveiras. E você não vai pisar nessa terra prometida com esse corpo aí perecível. Tem um outro rapaz aí, que passou uns tempo atrás aí, na verdade vai vir, né? Chamado Elias, que eu também vou botar você e ele junto. E vocês vão me ver. Você lembra que você me pediu? Eu queria te ver face a face. Pois é, eu vou te mostrar a minha face. A face revelada do meu filho. Lá no Monte das Oliveiras. Lá foi onde Moisés de fato pisou na terra prometida, na transfiguração de Jesus. Querido, Deus se reserva o direito de te dar melhor,
muito mais daquilo que você pede ou imagina. Não se frustre com aquilo que talvez você ainda não tem. E a segunda e última lição: o principal valor da vida pode não estar em cumprir todas as nossas metas, mas em preparar o caminho para os outros. Antes de Moisés subir ao Monte Nebo, Deus chama Moisés e fala assim, isso está no capítulo 3 de Deuteronômio: dá ordens a Josué, anima-o e fortalece, porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que apenas tu verás. Nossas conquistas não são apenas para nós, são para as nossas gerações. Guarda isso. As tuas conquistas não são apenas para você, são para os teus filhos. São para os teus filhos espirituais, são para aqueles que Deus coloca diante de você, querido. Como que você constrói um legado vencedor? Duas coisas: com o exemplo que você dá e com os fundamentos que você deixa. O que é uma atitude vencedora, por finalizar? É ter um exemplo de vida e pelo fundamento que eu deixo. Vamos nos colocar de pé? Nós apresentamos duas crianças aqui hoje. Cadê? Carlos e o Reusmar são sacerdotes dessa casa. A maior herança que vocês vão deixar para o Gabriel e para a Rebeca é um exemplo e é um valor, que é um fundamento. Você que é pai, você que é mãe, a maior herança que você vai deixar para os teus filhos é aquela que não perece, aquela que não corre risco de eles administrarem mal, ou outra pessoa vir roubar delas ou consumir. É o exemplo que você plantou e o fundamento que você deixou. Essa é a atitude vencedora, querido. A vida de Moisés foi dividida em 3 etapas de 40 anos. Primeiros 40 como príncipe do Egito, tempo de obediência. Segundo, dos 40 aos 80 como um pastor de ovelhas, tempo de paciência. E a terceira, por fim, conduzindo não só o povo para fora do Egito, mas o Egito para fora do povo. 40 anos. E as duas primeiras, obediência e paciência, prepararam ele para atingir a última. Eu quero fazer algumas perguntas para você no dia de hoje, para que você reflita. Deus quer que você sim chegue na tua terra prometida, meu amado. Seja ela a meta que você alcançou, que você plantou, seja ela uma casa, seja ela uma família aos pés do Senhor, seja um carro, seja qualquer coisa. Feche os teus olhos por algum instante e responda isso que eu vou perguntar para você. Qual é a tua terra prometida onde você não tem conseguido entrar? Pensa aí. Coisa que você tem martelado, batido e parece que está dando na trave ou demora muito. Qual é a terra prometida que você não tem conseguido entrar? Qual é o sonho que você ainda não viu realizado? Qual é a meta talvez que você colocou que parece estar fora de alcance hoje? Sabe, coloca aí. Senhor, poxa, é essa pandemia que não vai embora, Pai, é esse meu irmão que não se volta, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu trabalho, enfim, coloque aí. Coloque, Senhor, qual é aquilo que ainda não chegou? Que áreas da sua vida, meu amado, você precisa parar de teimar e começar a obedecer? O que é que Deus tem pedido para você hoje? Quais são as áreas da tua vida que você precisa deixar de viver com medo e começar a andar pela fé? E fazer aquilo que Deus já falou para você, que é parte de você. Chega de ficar chorando, chega de ficar esperando, toma uma atitude. Sabe, só no teu coração agora, pede para o Espírito Santo, me mostra, Senhor, quais as áreas que eu preciso parar de ficar pedindo agora, de orar e obedecer aquilo que Deus já me falou. Do que você precisa se arrepender hoje, meu amado, por você ter batido na rocha? Deus falou, Deus te deu direção, mas você não ouviu, você simplesmente saiu reclamando, você tem tido um coração aí que tem mais murmurado do que agradecido e falado, você tem batido ao invés de falar. Sabe, hoje é dia de se arrepender também. Peça perdão, Senhor, pela minha impaciência, perdão, Senhor, por eu ter agido de maneira intempestiva, por ter agido, simplesmente reagido através da minha emoção. E por último, quais são as áreas da tua vida que você precisa honrar o Senhor? Assim como Moisés teve que aprender. Você tem honrado o Senhor com o seu tempo? Ele tem te dado 24 horas. Ele tem te dado 7 dias. Ele tem te dado 365 dias. Ele tem te dado tempo.
E quantos deles você tem falado assim: Senhor, eu vou, mas deixa eu terminar isso. Talvez você tenha falado como aquele jovem rico: Senhor, deixa eu ir lá fazer tal coisa. Ou como aquele outro jovem: Senhor, deixa eu enterrar os meus pais. Senhor, deixa eu ir ver meu campo. Senhor, deixa eu conquistar minha casa primeiro. Senhor, deixa eu trabalhar mais que nem um louco, mais 2, 3 anos. Deus está pedindo para você honrar o tempo, meu amado. Existem necessidades ao teu redor. Existem necessidades nessa igreja já, para você servir com o teu tempo. Você tem honrado ao Senhor com os teus talentos. Deus te deu habilidades. O quanto desses talentos você tem usado para você mesmo, para você usar apenas no teu trabalho, mas os teus irmãos da fé não têm uma migalha desse talento que você tem. Seja ele serviço, seja ele ouvir, seja ele um bom conselho, seja ele o que for. O quanto desse talento você tem usado só para você já há muito tempo. O Senhor está pedindo: honra a minha santidade. Honra a minha santidade. Por último, os teus recursos. O quanto dos teus recursos você tem honrado o Senhor, querido. Não se trata de ser rico ou ser pobre. Se trata de honrar o Senhor. O quanto do que Ele tem te dado você tem investido, você tem exercido o princípio que Deus falou para você. Não se trata de salvação, mas se trata de ser bênçãos, de ser o mordomo fiel, para quando o Senhor retornar, Ele encontre a sua casa bem administrada. Pai, eu quero orar por essas pessoas, Senhor. Eu quero orar pelo futuro dessas famílias, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pelo futuro dessa igreja que aqui está, Senhor. Pelo futuro da nossa cidade, Senhor. Essa igreja, ela está plantada nesse lugar para ser relevante, Senhor. Essa igreja está plantada nesse lugar, Deus, para fazer a Tua palavra conhecida em todos os lugares, Senhor. E ela vai ser conhecida através dessas famílias. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, torne cada uma dessas pessoas um vencedor, que elas façam a sua vida valer a pena, como pessoas que obedecem, como pessoas que exercem a paciência e como pessoas que honram a Ti, Senhor, com o tempo, com o talento, com os seus recursos, ó Pai. Desperta novos ministérios hoje aqui, Senhor, que venham abençoar em primeiro lugar esse povo que aqui está, mas aí, Senhor, se estende a nossa comunidade, a nossa cidade, Pai, as nossas famílias, Senhor. Deus, envia esse povo que aqui está, Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que não haja dúvida no coração de nenhum deles, ó Pai. Nós queremos ser uma igreja que tem uma atitude vencedora, Pai, uma igreja que olha diante de Ti, Senhor, que clama a Ti, Senhor, e uma igreja, Senhor, que olha por aqueles que estão ao seu redor, Paizinho querido, como aqueles que plantam para a próxima geração, Senhor, que ainda que nós não venhamos a ver a terra prometida, Senhor, diante de nós, ainda que talvez alguns de nós não venhamos a pisar, mas nós deixamos um bom exemplo, Pai. Nós deixamos um fundamento sólido aos nossos filhos e àqueles que vêm atrás de nós, ó Pai, para desbravar novos horizontes. Usa cada uma dessas famílias que aqui estão, ó Pai. Desperta, liberta, Senhor. Traz uma nova visão, ó Pai, para esse homem, Senhor. Traz uma nova visão para essa mulher agora, Senhor. Que seja despertado, Senhor, a Tua direção. Não somente pessoas que agem de uma maneira intempestiva, Pai, reagem, mas pessoas que sejam proativas no Teu reino, Senhor. Desperta aqui hoje novos ministérios, ó Pai. Desperta aqui hoje novos sonhos, ó Pai. Novas conquistas, Senhor, para que eles sejam aquilo que o Senhor planejou que eles fossem, Pai. Que eles olhem e que eles vejam, que eles saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que os Seus planos jamais cessam sobre cada um deles, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, querido. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, faz de mim uma fonte inesgotável de vida para minha família, para minha igreja, para aqueles que estão ao meu redor. Diga novamente: Senhor, faz de mim uma fonte inesgotável de vida para minha família, para minha igreja e para aqueles que estão ao meu redor. Vamos dizer de novo: Senhor, faz de mim uma fonte inesgotável de vida para minha família, para minha igreja e para aqueles que estão ao meu redor.
Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meu amado. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que você inicie essa tua semana assim, sendo obediente, sendo paciente e honrando a Deus por onde você for. Antes de eu te dar a bênção, a semana que vem, no próximo domingo, nós vamos receber aqui o Lamar Boschman, a Kimberly, sua esposa, lá dos Estados Unidos, da igreja Gateway, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, junto com o Scott Smith, que é da igreja da Bethel Campus Chamfoit. Vai estar aqui conosco, vão estar pregando, vão estar ministrando sobre nós, louvor e adoração. Nós vamos abrir uma quantidade maior no nosso check-in para o próximo domingo. Então eu vou te pedir para assim que for aberto, já provavelmente no fim do dia de hoje, você já se inscreva, ok? Eu creio que nós vamos estar super lotados aqui semana que vem, mas vai ser um final de semana extraordinário. Nosso impulso de novembro, que geralmente era na segunda-feira, vai ser agora na próxima sexta. Eles já vão estar aqui conosco, ministrando sobre nós. Então você que é líder de PG, você que é co-líder ali, não esqueça, sexta-feira às 8 horas, vai ser uma noite magnífica. Vamos encerrar o nosso impulso deste ano de uma maneira extraordinária, com a palavra que eu creio que Deus tem movido. Eu estive agora no último domingo lá em São Paulo, junto com eles, na Lagoinha de São Paulo. Conheci o pastor Eduardo lá, foi muito significativo. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Recebi uma palavra sobre a igreja. Meu amado, não posso compartilhar hoje contigo, não tem tempo, mas Deus quer fazer grandes coisas neste lugar. Então não esqueça, semana que vem às 9h30 da manhã e às 7h30 da noite, chega um pouquinho antes, tá? Para você garantir o seu lugar aqui. Vai ser extraordinário esse tempo tão precioso. Não esquece de fazer o check-in para a gente ter um controle. Evidentemente sempre vai ter um que outro que não vai conseguir, mas não se preocupe, nós vamos dar um jeito aí. Todo mundo vai estar aqui dentro, todos nós vamos sair daqui e terminar esse final de ano antes de nós entrarmos na nossa sede de Natal, com uma palavra que eu creio que vai ser divisor de águas para a nossa igreja. Amém? Que lado fica a sua casa? Pai, nós saímos deste lugar, mas a Tua presença não se afasta de nós. Ela vai conosco, Pai. Por isso, direciona cada uma dessas pessoas que agora retornam para suas casas. Que elas não simplesmente retornem, Senhor, elas sejam enviadas para vários lugares, Senhor, para serem sal da terra e luz do mundo, Pai. Aonde elas pisarem a planta dos seus pés, Senhor, ordena bênção naquele lugar. Que elas sejam pessoas que levem a bênção por onde for, que elas repreendam espíritos malignos e eles fujam da presença delas, Pai. Que elas proclamem a bênção, Senhor, e ali habite a paz, que ali reine a glória do Senhor, ó Pai. Seja entrando ou saindo da cidade, Senhor, que elas sejam portadoras, Senhor, da luz que vem dos céus, da presença do Espírito Santo, que quebra o jugo, ó Pai, e que transborda em alegria, paz e misericórdia sobre cada um deles. Que eles sejam prósperos por onde eles forem, Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, e que o Teu grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão mais doce do Espírito Santo repouse sobre cada lar aqui presente, hoje na internet também, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, querido, e até a semana que vem, nosso culto de celebração. Não esquece de fazer o check-in, vai ser tremendo. Deus te abençoe. I'm not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. I'm not in a hurry when it comes to your spirit,
what's on your